Boa noite, pessoal. Vamos esperar o pessoal entrar. Oi, Val. Cadê? Ah, agora foi. Oi, Oi, Val. como Peraí. é que eu viro a câmera? Peraí. Tem um círculozinho de duas setinhas aí. Clica. Agora sim. Ui, essa lâmpada. E aí, tudo bem? Ah, tudo bem, e você? Tudo bem também, tudo tranquilo. Ó, primeiro eu quero te agradecer por estar aqui hoje comigo, por ter aceito o convite. Acho que vai ser muito bom, acho que vai ser muito produtivo, com muita informação. Vai ser Sim, sensacional. sim, também acho. Bom, gente, hoje a nossa live, para quem não sabe, é sobre fibromialgia, né? Um pouquinho sobre a nutrição na fibromialgia e da fisioterapia, não é isso, Val? É isso aí, a fisioterapia tem muito a contribuir para a qualidade de vida dessas pessoas. Com certeza. Bom, eu sou Priscila Vilbert, nutricionista, atendo aqui em Petrópolis, atendo online. E, Val, se apresente. Então, eu sou Valéria, sou fisioterapeuta, eu trabalho com RPG aqui na cidade de Petrópolis. Eu atendo aqui no Shopping Pedro II. Já trabalho com RPG há alguns anos. Já trabalhei também com Pilates, mas atualmente não tô nesse segmento. Mas dentro do RPG é terapia manual e a gente vai acompanhando e ajudando as pessoas dentro desse âmbito. Essa abordagem, perfeito. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o que é a fibromialgia, né? Para quem não sabe, a fibromialgia é uma doença reumática, uma doença crônica e não tem cura, tá? O principal sintoma é a dor generalizada no músculo, no corpo, no sentido geral. A Val vai poder detalhar um pouquinho melhor para gente daqui a pouco. E outros sintomas são muito comuns, tanto que é uma doença de difícil diagnóstico, né? Não tem um exame específico que você faça que te dê esse diagnóstico. Você vai ser de acordo com sua clínica e um bom médico para estar trazendo esse diagnóstico. Então, às vezes, são sintomas como a fadiga, um cansaço, alterações no sono, tem também questões psicológicas envolvidas, alteração de humor. Então, costuma também ter episódios de ansiedade, crises mesmo, e de depressão, fica oscilando. E com isso, né, a baixa qualidade de vida, que é muito comum e que atrapalha muito. O paciente tem dificuldade para trabalhar, tem dificuldade para viver, para fazer comida, para fazer tudo. E exercício nenhum, porque sente muita dor, geralmente, né? Então é bem complicado, é uma clínica bem difícil de trazer esse diagnóstico. Muitas vezes a pessoa fica ali perdida. O que que eu tenho? O que que eu estou sentindo? O que está acontecendo? Não sabe em qual médico ir. É muito complicado. E a fibromialgia, a gente está fazendo essa live hoje. Eu estou aqui com uma campanha no meu Instagram sobre o Fevereiro Roxo e Laranja, que é uma campanha de conscientização, tanto para prevenção quanto tratamento, para 4 doenças. 3 doenças são doenças crônicas que não possuem cura, e aí temos a fibromialgia, o Alzheimer e o lúpus. E a outra doença, que é do Fevereiro Laranja, seria a leucemia. Então, hoje a gente vai falar só da fibromialgia. E o tratamento tem que ser um tratamento multidisciplinar. E aí, por isso que eu trouxe a Valéria, porque a gente precisa de médico, a gente precisa de nutrição, a gente precisa de psicólogo, às vezes de psiquiatra, mas se não tiver ali o fisioterapeuta para estimular essa pessoa, principalmente na questão motora, né, em todos os sentidos, não flui o tratamento. E também precisamos de educadores físicos, tá? Mas não pode ser qualquer educador, tem que ser um educador que tenha noção do que é a doença para poder fazer um trabalho de fortalecimento. Mas aí a Val vai falar mais sobre isso. E aí, Val, eu tenho umas perguntas para te fazer. Deixa eu ver, peraí, Passa que eu aí. tenho várias anotações aqui. Eu também, Uma... eu tô cheia de anotação. Então tá bom. Então vai ser uma troca muito boa.
E aí, Val, eu queria saber de você, como é que essa fisioterapia, né, pode estar auxiliando o paciente com fibromialgia? Então, Pri, o paciente, quando chega para a gente faz uma avaliação, né, para ver qual é o quadro dele. A gente, para confirmar também, como você falou, o diagnóstico da fibromialgia, ele é clínico. Então, se a gente tem pontos no corpo que estão dolorosos, que são dolorosos, e a característica da fibromialgia é que esses pontos são bilaterais. Então, a gente tem aqui a região da nuca, a região dos ombros, aqui próximo à escápula, aqui na altura do quadril, indo para o glúteo, no cotovelos, joelhos. Então, se eles são bilaterais, e a gente tem um total de 18 pontos no corpo, que é onde a gente vai palpando, né, para ver se tem dor, se 11 desses pontos são dolorosos bilateralmente, a gente tem aí, vai pensar na fibromialgia. A Olha, muito fisioterapia interessante. é o que você falou, é clínico e ele é multidisciplinar. Então, não é só da físico, não é só do médico. A nutricionista tem importância, a psicologia tem importância, o educador físico tem muita importância, porque assim a gente e essa equipe toda ela tem que estar muito entrosada, Tem que estar porque o amarradinho. paciente está amarradinha. Tem que, sim, você tem que estar com pessoas que tenham uma noção mais ampla desse ser humano, não apenas da fibromialgia. A gente tem muitos profissionais que ficam focados só na doença e esquecem que tem uma pessoa ali atrás, né? Perfeito. Que tem N problemas. A O gente olhar tem como uma um todo, faixa, né? exato, um olhar como um todo. A fibromialgia, ela tem uma faixa etária onde ela começa a aparecer. Na literatura, eles falam entre 30 e 50 anos, mas pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. Onde eu trabalho, por exemplo, tem uma menina, tem menos de 15 anos, que ela foi diagnosticada com fibromialgia. Então, assim, é uma criança, né? E a gente tem dentro da físio, né, a avaliação, a gente vai ver qual é a mobilidade dessa pessoa, como é que estão, quais são as dores, como é que ela está se relacionando no seu meio, porque quando você tem muita dor, você tende a se fechar, você tem uma perda da sua qualidade de vida, as suas atividades de vida diária. E quando a gente fala em atividades de vida diária, a gente pensa tomar banho, trocar de roupa, pentear um cabelo, escovar um dente. Assim, tudo isso vai ficar prejudicado. E a gente tem que ir recuperando essas funções, né? Isso para a gente são funções. Então, quando a gente pensa em exercício para essa população, a gente primeiro vai pensar na recuperação da função. Você recuperando a função e conseguindo controlar a dor, né, com o auxílio de medicamento, da terapia de psicoterapia, a gente vai conseguir trazer essa pessoa para a atividade física. Que às vezes a atividade física dela vai ser só um exercício respiratório ali no início, para dar uma acalmada, para ela começar a perceber esse corpo. Então, assim, a gente tem que trazer essa pessoa para uma consciência de si mesma, ela começar a perceber o que ela faz no seu dia a dia que pode piorar essa dor. Então, assim, um trabalho também Perceber os de educação, gatilhos, né? exatamente, porque a literatura fala, né, desses gatilhos, o que deflagra esse quadro. Você pode ter um estresse físico, um estresse emocional, um trauma, e aquilo fica mal resolvido e, de alguma forma, esse corpo, né, esse ser humano, ele responde, ele tem uma sensibilidade maior aos estímulos e responde com dor. Então, a gente tem muita coisa que estimulam as dores, né? Não é só a questão assim de a gente tem alimentos que fazem Ia com que o nosso falar sobre corpo se isso. inflame e aí tem a dor. Então, Eu assim, por tenho isso a uma. importância da multidisciplinariedade. Perfeito, perfeito. Eu tenho uma paciente muito querida, né, que está comigo há alguns anos e ela descobriu a fibromialgia tem pouquíssimo tempo, tem meses. E assim, foi a solução, teoricamente, dos problemas dela, porque ela tinha muita dor, tinha muitos problemas, não conseguia encontrar qual era a principal raiz daquilo dali. E até que ela foi numa médica, e aí essa médica falou: Não, eu tô desconfiando que você tá com fibromialgia, investigou lá, não sei quem fez o diagnóstico oficial, mas ela trouxe esse diagnóstico para mim tem uns 4, 5 meses.
E aí toda Uhum. a conduta nutricional mudou. E hoje Pois ela só sente dor dependendo do gatilho. Ela já sabe, por exemplo, que o glúten para ela é um veneno. Ela vai assistir essa live e ela vai saber que eu tô falando dela. Porque ela come um pão, ela acorda no dia seguinte como se tivesse passado um caminhão em cima dela. E aí já exatamente. ataca a ansiedade ali na hora, já vem a crise, aí vai acumulando. E se ela não parar de tirar o gatilho, se ela não controlar essa alimentação, e com a crise de ansiedade é muito difícil, né? Vai virando Uhum. literalmente uma bola de neve ali na situação. Vai gerando um monte de coisas, enfim, e fica incontrolável. Infelizmente, reparar, detalhar esse gatilho é muito importante para evitar as crises. Isso faz parte do nosso trabalho enquanto profissional de educar o nosso paciente, de orientar e ensinar o nosso paciente a lidar com a dor dele. Eu acho muito importante a gente ter essa troca com profissionais que têm olhares diferenciados para o paciente, porque tem muita Exato. coisa que passa batida, e não é porque o profissional não sabe, mas é porque assim passa batido mesmo. A própria pessoa não sabe dizer exatamente. Eu não lembro o que eu tomei de café da manhã. Esse é um exemplo pequeno. Assim, eu não lembro o que eu tomei de café da manhã. Porque você faz as coisas assim muito no automático. E a Não repara. fibromialgia, ela exige muito da pessoa esse manejo, porque é uma troca, né? É uma dupla. Eu costumo falar com os meus pacientes que a gente age em dupla. Eu faço a minha parte, mas Ele ele tem que tem que fazer. fazer a dele, Ah, porque perfeito. senão a gente não chega em nenhum lugar. A gente fica ali andando em círculos. E a físio vem para recuperar essa qualidade de vida, recuperar a função, né, tornar essas pessoas mais capazes para a convivência na sociedade. A gente vê o exercício, principalmente aqueles exercícios que são em grupos, por exemplo, uma dança. Você tem uma socialização. Querendo ou não, essa troca também dá um estímulo à pessoa, né, de querer ir adiante. É claro que tem que ter um apoio psicológico por trás, porque tem pessoas que às vezes elas travam naquilo ali e não conseguem ir adiante. Mas tudo dentro assim de uma avaliação e tudo dentro daquilo que ela tolera. Porque o que a gente percebe nesses pacientes também é, você falou, né, uma intolerância ao exercício. Então, se a gente precisa começar com muita delicadeza, com muito cuidado, com muito carinho. Às vezes é só o respiratório, um alongamento suave, trabalhar na fáscia, né? Quando vai para terapia manual, trabalhar na fáscia, porque para liberar essas estruturas, diminuir essas tensões e permitir que esse corpo possa começar, então, a se mover. E aí a gente vai acompanhando e vai progredindo nesse tratamento até que a gente chegue a exercícios, não vou dizer que com muita carga ou exercícios assim muito fortes, muito intensos, porque o resultado, assim, o dia seguinte de alguns exercícios geralmente tem dor. Para essa população, isso não vai ser Essa bom. dor. Isso vai trazer Perfeito. um Entendi. prejuízo, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter um cuidado, né? Aí tem o pessoal da educação física, quanto que você vai trabalhar, né, na faixa da frequência cardíaca, frequência máxima, quanto que você vai utilizar daquilo ali com o objetivo que a gente quer. Mas, num primeiro momento, é trazer essa pessoa para o cuidado pessoal, o cuidado de si e controlando o quadro de dor dentro da físio, com a medicação, com a nutrição, com a psicologia, e assim a gente conseguir ir Vai. devagarzinho, vai caminhando, exatamente. Às vezes demora, né? Às vezes a pessoa tem muita ansiedade, quer resultados rápidos, e nem tudo é rápido. Cada corpo é um corpo, cada corpo responde de uma forma. A gente também, enquanto profissional, precisa saber respeitar isso. A gente às vezes fica muito ansioso também, faz as coisas e quer ver aquele resultado. E tudo tem um Não, tempo, não dá né? para ser assim. Tem que ser no Não, tempo exatamente. tem que ser E no Val, tempo. aproveitando que você falou do nível de intensidade, eu queria te fazer uma pergunta sobre isso também. Sim. Por exemplo, o paciente que já está num tratamento da fibromialgia, que já sabe da doença, que está fazendo, tá tratando com todos os polos ali, todas
as possíveis profissões. E aí ele não tá sentindo dor, tá aliviado, tá bem psicologicamente, tá bem em todos os sentidos. Ele poderia fazer um exercício mais intenso sem ter prejuízo, por exemplo, um crossfit, ou até mesmo alguma luta, ou alguma corrida assim, meia maratona, coisas bem intensas. Ele sem dor, ele sem sintoma. Então, Pri, se ele está respondendo bem ao tratamento como um todo, eu particularmente não vejo problema. Mas é aquilo que eu te falei, a gente vai sempre avaliando, né? A cada dia ou cada semana a gente faz uma avaliação do quadro, como é que tá, para poder fazer algum ajuste, modificar alguma coisa no tratamento. E aí talvez tenha que Ah, regredir essa intensidade se ele voltar a talvez ter dores. ele voltar a ter dores. Na literatura, eles falam muito no exercício aeróbico e no exercício de intensidade moderada. Que Mas, é bom no caso? sim, Muito mas interessante, ó. para intensidades mais altas, aí eu acho que realmente cabe a avaliação do quadro dele. Então, se ele tolera, aí a gente vai progredindo, né? Isso aí o Vai educador evoluindo. vai evoluindo. O educador físico, ele está mais apto a fazer isso aí. Vai estar A ali dizer o que sendo a precisa, ponte. exato, se vai um pouco além, se dá um passo para trás, porque se a gente pensar numa meia maratona, não é só a questão do aeróbico, tem a Tem resistência. muita coisa ali envolvida, exatamente. O CrossFit, eu particularmente não sou muito a favor do CrossFit, porque eu acho que ele traz, ele favorece muitas lesões. Mas, sim, tem muita gente que gosta, que faz, que fica bem. Então, sim, a gente respeita, cada um é cada um. Sim. Mas tudo dentro da tolerância, porque os pacientes de fibromialgia, eles apresentam uma intolerância ao exercício. Então, a gente tem que ir com muito cuidado, que é para não perder o pouco que a gente ganha. Porque às vezes a gente ganha muito pouquinho. E E aí é o vai, mete a cara e perde aquilo que ganhou. exatamente, sabe? E são assim com coisas bobas do nosso dia a dia, né? Quando a gente começou a conversa, cuidar de uma casa, lavar É uma roupa, cansativo, botar a dá roupa no trabalho. varal. Exato. E tem mulheres que não conseguem fazer isso, porque é a população também mais afetada, né? São Sim. as mulheres. Homem também é afetado, mas em um número maior são as mulheres. Coincidentemente, essas três doenças do mês de fevereiro roxo, as três são mais frequentes em mulheres: lúpus, fibromialgia e o Alzheimer. Isso deve ter aí uma explicação científica. Acho que Pois é. Aí, cabe. só para não perder o que você falou, quase que eu deixo de passar. Nessa questão da dor, né? Que a gente tem que trabalhar muito essa dor até para talvez começar algum exercício. E aí, com a nutrição associada, a gente consegue fazer isso quando a gente melhora a produção de serotonina. Porque assim, Sim, pessoal, a serotonina, né, ela é um hormônio que traz mais prazer, mais felicidade, digamos assim. E ela também alivia a sua dor, ela diminui a sua sensibilidade à dor. Então, aquela pessoa que está com a serotonina ali bem produzida, bem ativa, digamos assim, ela vai estar com uma dor mais leve, se estiver sentindo dor, né? Ela vai estar menos sensível a essa dor. E para a gente ter serotonina aí circulando de sobra, a gente precisa de boas noites de sono, a gente precisa de um intestino regulado e a gente precisa de nutriente, porque a gente precisa desses nutrientes para produzir essas moléculas de serotonina. Então, assim, quando a gente fala de intestino, a gente está falando de ingestão de água, a gente está falando de comer frutas, verduras, fibras, tudo aquilo que eu falo todo dia no consultório e aqui, entendeu? Então, quando a gente faz o básico bem feito, metade do problema se resolve. Aí tem alguns detalhes extras. Mas Pri, qual alimento que é bom para fibromialgia e tudo mais, para produzir isso, para produzir aquilo? Bom, a gente fala muito do triptofano, né? Que é precursor ali dessa serotonina, digamos assim. E aí, um dos alimentos que mais tem triptofano é o amendoim. Mas a gente tem na banana, a gente tem leguminosas, né? Feijão, lentilha, a gente tem outras castanhas, né? Castanha do Pará, castanha de caju, a gente tem nozes, aveia, peixe, ovos. Então, isso tudo está cheio de triptofano.
E a gente também precisa de coisas terapêuticas para aumentar essa serotonina. Então, não é só do alimento, não é só do intestino, mas a gente também tem que ter prazer na vida e coisas que aliviem nosso estresse. Então, a Val exemplificou muito bem, falando do exercício coletivo, que favorece isso, realmente favorece. Então, a gente fala muito dessa terapêutica, né? O que é terapêutico para você? Buscar fazer hobbies, buscar fazer coisas terapêuticas, né? Isso ajuda muito. Aí tem um outro nutriente que a gente fala muito para dor, que é o magnésio. E ele é sensacional na fibromialgia, não só pela questão da dor, mas também por regular o nosso intestino. Então, ele também melhora mais esse órgão aí que está totalmente ligado com a fibromialgia, né? E aí, aonde tem esse magnésio? A gente vai ter em cereais integrais, como aveia, trigo integral. Então, não é à toa que eu prescrevo tanto pão integral. No cacau, no chocolate mais amargo. Então, eu tenho uma paciente que ela fala assim, Priscila, mas eu sou louca no chocolate e eu não posso comer. Calma, peraí. Dá pra gente trabalhar, dá pra gente incluir. Essa paciente, ela tem intolerância à lactose e tem fibromialgia. Então, ela não pode comer qualquer chocolate. Aí, tem alguns chocolates que são selecionados em ingredientes. Então, são 3, 4, 5 ingredientes no máximo, sem laticínio e com um percentual de cacau acima de 50%. Então, é um chocolate que vai aliviar a ansiedade dela, vai subir serotonina e ainda vai subir magnésio, gente. Aí, não tem coisa melhor, perfeito. Bom demais. Faz E um sabe, pacote só. e sabe outra coisa que tem magnésio? Um Não. bom café. Ai, jura? Mas Você é um agora me bom deixou muito café. feliz. Um bom grão de café, então você moer aquele grão ali na sua casa, ou então comprar moído, porém mais fresco e de uma Uhum. boa qualidade, uma boa riqueza de solo, vai trazer também magnésio para sua vida. Então, poxa, você tem dificuldade para comer fruta, legume, tá bom, mas tem coisas que dá para a gente incluir de forma mais natural, de forma mais saudável, que não é fruta e legume que vai te trazer nutrientes. Então, esses detalhezinhos também são importantes. E o café, Val, talvez você vai saber até falar melhor do que eu nesse quesito da dor. Ele Uhum. alivia um pouco as dores, né? Tanto que a cafeína, ela tá dentro de alguns medicamentos para dor, para alguns analgésicos, né? Que são muito Sim, utilizados na fibromialgia. sim. Tem utilização, sim. Eu não sei muito, não, mas tem Sem utilização, problema. sim. Eu Você está sei que falando tem, bem do né? café, tem uma outra coisa também que está se usando bastante para fibromialgia e outras doenças também neurológicas, que é a cannabis, né? E aí que entra aquela polêmica, né? Que talvez seja assim, uma das soluções deveria ser barata, né? Digamos assim, Deve- para muitas doenças, né? Que já está no nosso mundo, digamos assim, há anos e anos e ninguém explora, né? E é um desperdício de tempo, né? Deixar ela de lado. mas eu E de acredito, saúde. eu tenho acompanhado, tenho visto um movimento aí na busca da legalização da maconha. E eu acho que é um caminho importante de, assim, de ser um paradigma de ser quebrado, preconceito de ser vencido, porque é uma substância que traz muito benefício para o corpo. A gente tem um sistema, né, endocannabinoide e por isso que a gente tem esses receptores no nosso corpo. Tem, E em todas as células praticamente. sim, exatamente. E aí, assim, você tendo a legalização disso, você abre portas para o estudo, para a ciência. Então, assim, a gente pode ter um alcance maior dessa substância para outras patologias, para outras pessoas. Falta um pouco de vontade política, mas eu tenho visto, assim, algo acontecendo, Um sabe? E tenho, assim, movimento às vezes ali pessoas ativo. próximas, sim, e pessoas próximas, você numa conversa, assim, mais íntima, que fala, eu estou usando óleo para um determinado problema. Assim, a mãe de uma amiga minha teve O um óleo AVC, essencial, não é? está usando o óleo de cannabis, né? O TH, o Eu já ouvi CBD. falar alguns profissionais de saúde falando sobre o óleo essencial de cannabis. Pois é. Então, assim, eu acho que é um caminho também.
para se pensar, é uma alternativa de tratamento, ainda é muito caro. A gente tem que procurar, né, as associações, e aí via a associação você tem todo um processo, um trâmite que você vai seguir, mas fica um pouquinho mais barato. Existem mutirões de médicos também que fazem atendimentos, e aí a consulta também fica um pouco mais barata. O lance é você encontrar essas associações, encontrar esses médicos, e aí buscar mais o tratamento, né? O tratamento. Não, e, E você e tem que ter um tratamento, porque senão a pessoa tem. com 45 anos, com 50 anos, parece, infelizmente, um idoso de 70 que não tem força, às vezes, para Não, ficar não 6, tem. 7 horas em pé. E não tem mesmo. Até um certo tempo, a fibromialgia era vista como uma preguiça. Ah, aquela pessoa, ela é lerda, ela é mole, ela é preguiçosa. Não, ela sente dor. Ela sente dor. E é uma dor generalizada. Então, assim, a pessoa com dor, ela perde o ânimo de viver. É. Então, assim, é uma doença que ela traz muitos efeitos assim nocivos. A pessoa perde muito na qualidade de vida, né? É o E as pessoas relacionamento, não têm essa noção, não têm esse não conhecimento. Eles tem. acham que é só, eu tô com fibromialgia, tipo assim, que não é nada. Só que aí quando realmente tem a crise, vê o quanto aquilo é grave, o quanto aquilo acaba com ela, quanto ela fica incapaz. Ela fica Existe uma incapaz. banalização desse termo fibromialgia. Eu acho que é uma Olha, banalização, sabe? Assim, é tratado como, todas as dores, minha fibromialgia está atacada. Olha, como se não fosse nada. aí a gente escuta Como se e não faz fosse sistêmico, né? Como se não atrapalhasse essa todas as outras questões do seu corpo. exatamente, exatamente. E quando a gente pensa, né, voltando aqui à questão do exercício físico, você falou, você tocou um ponto que eu acho muito importante. A pessoa tem que fazer algo que dê prazer. Não adianta eu, como profissional, falar assim, Priscila, você tem que dançar. E você fala para mim e diz assim, eu detesto dançar. Não Aquilo vai não vai te rolar. fazer, Não vai adiantar nada. Não vai ter liberação de dopamina e muito menos de não, serotonina. não. Você não vai conseguir perceber o efeito dessa dança no seu corpo, no seu ganho de mobilidade, na lubrificação das suas articulações, essa musculatura trabalhando melhor, o seu corpo se movendo melhor. Você não vai conseguir perceber isso, porque você está indo fazer algo que não gosta Eu e não está gosto. sendo assim colocado por uma equipe, né, um outro profissional falando, tem que ser isso. Não, não rola. Não vai Então, rolar. é via de mão dupla. O tratamento, a gente é um casal, né? Você tem que ter ali os seus limites e tem que ter os acordos. A gente Tem. também tem que entender isso, nós, enquanto profissionais, a gente precisa entender isso. Tem que ouvir o paciente, tem que ter essa empatia com o paciente, tem que ter esse respeito pelo que ele está falando, né? Porque infelizmente, tem profissionais que acham que não tem que, isso aí é besteira, isso aí. E não é. Eu pego muito paciente no consultório, não só de fibromialgia, mas de outras doenças, em que o paciente chega no consultório assim, porque o médico não acreditou em mim, porque o médico acha que eu estou inventando. É. Isso é muito triste. Isso é muito Acontece. triste. A gente ainda tem profissionais e profissional de entrada acaba sendo médico. É, As pessoas elas não têm, principalmente quando a gente trabalha com plano de saúde, a gente percebe que as pessoas elas não têm a autonomia de escolher qual qual profissional, médico, qual profissional. assim, o profissional de primeira linha que ela vai procurar. Então, eles seguram, né? Tem que ser o médico, e o médico é quem vai encaminhar para físio, para psicologia, para nutrição, para acupuntura, enfim, Quando encaminha. quando encaminha. Então, assim, a gente ainda tem muita coisa para vencer. Tem. Muita conversa, muita coisa para. Não vou usar o termo esclarecer, porque eu acho que ele não é o melhor, mas é para ensinar mesmo. Até mesmo assim, no nosso círculo de amizades. Tem muita coisa que a gente às vezes fala que os nossos amigos não
não sabiam, né? Nunca precisaram, nunca se deram conta, enfim, porque não houve necessidade. Então, assim, eu acho que a gente acaba sendo multiplicador de conhecimento. E tem muita coisa, assim, muitas dicas, muita coisa simples que a gente pode ensinar o outro a fazer, independente de estarmos ou não no consultório. E eu acho que essas falas, elas acabam trazendo mais pessoas para os nossos consultórios. Quando no nosso dia a dia a gente procura falar daquilo que a gente faz dentro do trabalho. Então, se a gente transporta de lá para cá, e aí isso existe uma troca e a gente acaba trazendo outras pessoas que a gente pode acompanhar, né, mais de perto. Mas é um trabalho de formiguinha. Eu acho que é um trabalho É como um esse, trabalho de assim, formiguinha. que mais que você gostaria de saber? Fala para mim. E aí, eu queria, na verdade, fazer uma complementação de uma fala que você fez, né? E eu queria trazer a obesidade como um Sim. agravante da fibromialgia, né? Não se sabe se causa dor também, mas pelo menos agravante com toda certeza, né? A gente sabe que o aumento desse peso, o peso em excesso, ele causa Uhum. mais dor até para uma maior inflamação que ocorre dentro desse organismo, dentro dessas células de gordura, né? E essa inflamação vai gerar mais dor. É como se você tivesse uma ferida. A ferida, Sim. ela está inflamada, ela tem dor, assim como o Uhum. seu tecido adiposo. E essa inflamação vai estar piorando cada vez mais essas dores. Então, um dos tratamentos que a nutrição trabalha nesse paciente é na perda de peso, né? Então não é só inserindo nutrientes, mas também promovendo uma perda de peso que é fundamental para esse tratamento. Aí a pergunta que eu queria te fazer também é sobre isso, Val. Os pacientes que você já atendeu de fibromialgia, você percebe se a maioria tinha um peso mais elevado, tinha um excesso de peso? Então, da população que eu atendi, não. Não, sim, não, eu não vi muito excesso de peso. Aliás, eu não vi excesso de peso. Não vi muito, não. Eu Você não vi viu um excesso peso de normal? vi o peso normal. E assim, pontual, né? Uma época, festa de final de ano, onde as pessoas geralmente exageram um pouco mais na comida, na bebida, mas aí é pontual. No geral, eu não percebi pessoas Um assim acima de. excesso de peso. Por que eu te fiz isso? Porque no consultório, os pacientes que eu não sei se foi por me procurarem por ser nutricionista e quererem emagrecer também, né? Mas todos que eu já atendi tinham ali um IMC acima de 30. Uhum. Nos estudos fica um pouco obscuro, né? Não dá para ter. Alguns estudos falam que a maioria eram pacientes obesos, outros era meio que meio a meio, só que a gente não consegue levar tanto em consideração esse número, porque a gente sabe que essa população às vezes fica meio, como é que se fala? Manipulada, né? Então a gente não consegue ter tanta certeza. E por isso que eu quis saber de você, o que que você via no teu consultório, né? Por isso. E, Val, tinha uma outra coisa que eu tinha anotado aqui, que a gente falou de exercício, eu acabei pulando, não te perguntei. Você falou do exercício aeróbico, né? Que os estudos falam que é mais interessante e tudo mais. Mas tem algum, assim, no teu âmbito mesmo, né? De fisioterapia, algum exercício específico ou alguma técnica que é mais utilizada para esse paciente com fibromialgia? Então, Priscila, como eu trabalho basicamente com terapia manual, quando eu preciso de exercício, eu encaminho para algum profissional, colega meu, né, que trabalha especificamente com isso. Eu gosto muito do Pilates. Eu acho que o Pilates ele traz a consciência do corporal. A gente consegue trabalhar força, a gente consegue trabalhar a flexibilidade, o equilíbrio, a propriocepção, que e dentro respeitando o limite do paciente. Então, assim, eu gosto muito do Pilates. Eu acho que ele é uma forma de exercício assim, bem completa. E para fibromialgia, eu acho perfeito. A gente consegue trabalhar Muito ali com grupos interessante o Pilates, pequenos, gostei. a gente consegue trabalhar com grupos pequenos e isso facilita que a gente consiga dar atenção a essas pessoas. Que turma de Pilates são três, quatro no máximo se o estúdio não for muito pequeno.
Então, isso facilita o contato terapeuta-paciente, porque a gente pode estar acompanhando mais de perto. A gente pode fazer uma terapia combinada também. Então, o Pilates, usar um aeróbico, para não esquecer o trabalho de força, o trabalho de respiração, e você ter um ganho maior no controle da dor e na qualidade de vida dessa pessoa. Que a gente tem que lembrar que a gente precisa controlar essa dor e precisa trazer de volta as funções que estavam perdidas. Pensando nas atividades ali básicas, né? É o levantar da cama, o tomar seu banho, o trocar de roupa. Eu já escutei pessoas, mulheres, falando que não conseguem abotoar o sutiã, É. porque o braço dói, o braço pesa. E aí, como é que a gente faz? E aí ainda vem a fadiga, vem o desânimo, não vai Exato, fazer. exatamente, não vai fazer. É por Isso isso me... que alguns estudos falam da terapia combinada, né, dos exercícios aeróbico, uma caminhada, um exercício resistido, mas sim um exercício moderado. E aí eu consigo pensar no Pilates, que realmente ele é uma técnica muito boa, muito válida, muito rica, se bem A explorada. gente falei desse desânimo, e eu lembrei de uma coisa que eu não falei, né? Que é a vitamina D. A Ah, vitamina D, assim, é fundamental, gente, porque assim, ela vai sim. diminuir um pouco esse desânimo, vai diminuir a tendência à depressão, vai te dar mais energia e talvez te dar um pouquinho de força para fazer esse início, né? Dar o start a esses exercícios. E na alimentação, ela tem também seu papel anti-inflamatório. E uma das dietas, né, um dos estilos de dieta que é muito utilizado para fibromialgia são dietas mais anti-inflamatórias, onde a gente Sim, associa com uma suplementação, vitamina D, ômega 3, cúrcuma, cúrcuma, muito excelente, e modular esse intestino às vezes com algumas outras coisas, né? Probiótico, glutamina, enfim. Mas o foco é isso que a gente falou, é unir tudo, né? Mas se não der o pontapé inicial, e vai ficar perdendo muito cada vez mais. atento ao que o paciente fala, porque ele pode chegar com essas alterações intestinais e não se ligar no primeiro momento que é decorrente da fibromialgia. Exato. Não, Ele e pode ter outra, alteração do sono e não se e não ligar que é perceber que é. decorrente de um outro problema, não percebe. Exatamente. Ah, eu E durmo mal, eu escutar acordo isso. cansada. Perfeito. Escutar. A gente tem E que escutar. escutar. Isso. Até porque para eu fazer um tratamento para ele, poxa, eu tenho, sei lá, 10 suplementos, 10 tipos de dieta que eu posso estar prescrevendo para ele. Por onde que eu começo? Eu tenho que escutar ele. Então, o Tem. paciente tem que falar e eu tenho que escutar para saber, peraí, então vamos começar tratando o intestino. Não, vamos usar já direto o ômega 3. A gente vai direcionando assim você e suas técnicas, né? Para você saber por onde você vai começar. Muitas vezes é só assim, a liberação facial, miofacial, né? Então, são mobilizações suaves, levinhas. Às vezes o paciente não suporta 1 hora de atendimento, a gente 40 minutos, depende da resposta dele. E é da mesma forma, vou encaminhar para fazer exercício, depende da avaliação, depende de como ele está me respondendo. Se Entendi. a gente vê que ele não vai, assim, olha, ele não vai conseguir, não insiste. Assim, se contente com aquilo que você ganhou. Não E insiste. vai indo, né? Isso vai Igual ser você falou, melhor. de passinho em passinho. De Muito bom. passinho. É Vá, que é olha, um muito trabalho, boa né? essa troca hoje. Você Foi, não trouxe foi? muita informação rica, assim, coisas que eu também assim, não sabia. Então, acho que essa live foi muito rica. Eu vou compartilhar, vai ficar salva. Teve pessoal que perguntou aí. Bom, eu acho que eu perguntei tudo, mas se você tiver mais coisa para falar, fique à vontade. Não, a gente falou do tratamento, a terapia combinada, né? A terapia manual, que tem uma ação sobre a fáscia, o aeróbico, o alongamento, trabalho de força. E a gente falou do Pilates, essa questão da consciência corporal e ensinar o paciente a manejar a sua dor. O Pilates, ele, pela característica de realização do exercício, ele faz com que a pessoa entre em contato mesmo com o corpo dela. Então, se ela tem que prestar atenção na respiração dela, ela tem que focar ali no que
que a gente chama do core, né, no abdômen. Então, se ela não pode fazer o exercício, tô aqui, mas a minha cabeça tá lá na É o conta que eu vou mindfulness, né? Tem que focar ali naquela presença, naquele momento, naquilo que você está fazendo. fazer, é a presença. Essa atenção direcionada para o corpo, ela, assim, a gente percebe o ganho dela no dia a dia fora do nosso consultório, fora do nosso estúdio. É quando a pessoa começa a cuidar da vida dela de uma forma mais autônoma. Ela já não depende tanto dos Perfeito. outros para fazer nada para ela. Então, eu gosto muito do Pilates. A gente consegue juntar, né? Se você tiver a possibilidade de ter uma esteira, então você vai fazer o aeróbico, vai trabalhar a força, vai trabalhar alongamento, propriocepção, a Consciência consciência corporal. corporal, equilíbrio. A gente consegue muita coisa. E tem essa troca com outras pessoas, né? Outros 2 ou 3 da turma. A socialização. A natação é Val, boa, mas a tem que natação voltar é. para o Pilates, Val. Tem que voltar para dar Pilates pra gente aí, ó. Ah, vai É, ser a tá nos primeira aluna. planos. Tá nos planos, tá nos planos. Opa! Então, quando você começar, você fala para fazer uma live, entendeu? De inauguração. Aí eu vou chamar a nossa amiga Sabrina. Ah, Ela é isso paga aí. bem. Eu não sei se ela tá por aí. Olha, alguém está perguntando se tem algum tipo de prevenção para fibromialgia. No meu Não, âmbito tem. No meu âmbito até tem. no da nutrição, né? Porque o Ó, que no que âmbito. acontece? Pelo que eu li, né, na verdade, quando a gente trabalha, né, uma produção de neurotransmissores no sentido geral, melhor a gente tem um equilíbrio psicológico e a gente tem um equilíbrio de dor no sentido geral. E aí, para você desenvolver, para você ter o start dessa fibromialgia, é mais difícil. Você precisa de uma coisa muito forte para gerar esse start. Às vezes, sei lá, alguma coisa, algum problema específico na sua vida viraria essa chavinha e geraria esse start. Só que para você ter esse start, quando você tem uma vida mais saudável, mais nutrida, na verdade, né? Com mais nutrientes circulando, um nível de vitamina D adequado, uma exposição ao sol, né? Um consumo de vegetais, de frutas, de compostos bioativos, né? Que estão riquíssimos em frutas, a gente vê uma dificuldade para esse corpo reagir a alguma doença. Inclusive, dar o start para a fibromialgia é mais difícil, principalmente com o controle da mente, né? Com o controle do psicológico também associado. Senão vira uma cascata. No âmbito da físio, a gente pode dizer que tem sim como prevenir. Quer dizer, se você mantém hábitos de vida saudáveis, e dentro desses hábitos de vida você tem aí um mínimo de exercício, você também consegue Com toda trabalhar isso, certeza. entendeu? Então é uma forma de prevenir. É uma caminhada leve. Ah, eu não consigo, eu trabalho em prédio. Ah, sobe e desce a escada, né? Não dá tempo de fazer, mas sobe e desce a escada, você já vai estar fazendo algum exercício. Pode ser pouco, mas com o passar do tempo, ele dá uma resposta muito positiva. Dá É só a mesmo. gente ver as pessoas de mais idade que são ativas, que trabalham até hoje, que cuidam das suas coisas. A gente ainda fala assim, nossa, aquele senhor tem tanta disposição, eu não tenho isso tudo. Exatamente Mas isso. é o tipo de vida. E alguém perguntou aqui sobre a retirada do glúten, eu não sei se você viu. Eu falei no iniciozinho e vou falar de novo, porque eu acho que dá para a gente dar um enfoque melhor. O que que acontece? O glúten, ele ainda é meio obscuro nos estudos. Alguns estudos falam muito sobre o resultado na retirada e outros já falam que é insignificante. Na minha prática, eu tenho alguns pacientes que ficam muito melhores quando a gente retira esse glúten. Tanto que é muito comum você ver a associação da sensibilidade ao glúten não celíaca, então aquela pessoa que não tem doença celíaca, mas tem uma certa intolerância a esse glúten, não digere bem e tem problemas sistêmicos. Então é muito comum a associação de quem tem a fibromialgia ter essa sensibilidade ao glúten não celíaca e às vezes não tem o diagnóstico. Então, quando a gente retira esse glúten, o que que acontece com o seu corpo, né? Você tem uma redução do peso, de retenção líquida, né? Reduz essa retenção líquida, você desincha e reduz um pouco esse peso. Então, favorece também a perda de peso. Com isso, diminui a inflamação,
melhora seu intestino quando você retira glúten e aí aumenta a produção de serotonina, diminui dor. Então, por isso que a gente vê na prática um resultado muito interessante com a retirada do glúten. Mas os estudos ainda são obscuros nesse quesito. É, eu acho também, o Pri, é que a gente hoje em dia tem tanto alimento manipulado geneticamente que Transgênico. a gente não sabe o que isso causa no corpo. Não dá para saber, é muito novo, né? É tudo muito novo. A gente vê assim, eu vou tirar por mim, tá? Eu sempre gostei muito de feijão. Mas de um tempo para cá, eu tive que mudar a forma como eu consumo feijão. Eu não consigo mais comer todos os dias, porque eu sinto que eu fico inchada. Então me Para você incomoda. ver. Aí eu passei a usar assim 2 vezes, 3 no máximo, 3. Mas tem semana que nem isso acontece. Olha só. Eu acho que pode ser por essa mudança mesmo na produção do feijão. O E a alimento gente, está diferente, ele não é o o mesmo de alimento 30 tá, anos atrás. não é. A gente encontra morango. Morango tinha época, quando eu Agora era. você encontra o ano inteiro, gente. Como é que pode? Exatamente, você encontra o ano inteiro. Isso é ruim. Isso é ruim tanto Não do tem ponto mais de vista sazonalidade. nutricional, quanto do ponto de vista motor, fisiológico mesmo, porque vão provocar alterações no corpo que a gente não consegue detectar logo de cara. Não dá para saber às vezes nem de onde está vindo, né? Às vezes não é uma doença, e sim uma Não, não. intolerância a determinado alimento ou substância presente ali. Pois é, e essas inflamações, elas também vão concorrer para que eu perca, para que eu diminua um pouco meu movimento, porque a fáscia, que é essa pele fininha, né, que recobre todo o nosso corpo, que dá sustentação, e tem uma função de proteção também dos nossos órgãos, assim, ela é contínua. A gente tem uma camada mais superficial, que está bem abaixo da pele, mas tem uma camada mais profunda. Ela enrijece. Ela enrijece, a rigidez da fibromialgia, né? Por isso que a gente fala assim na terapia manual, fazer uma liberação miofascial, para a gente poder permitir que essa fáscia se movimente novamente e que os nossos músculos possam então trabalhar de forma mais fluida, de forma mais solta. Então, quando a gente trabalha, né, junto à físio, a educação física, a nutrição, a gente consegue amarrar essas coisas na busca de um objetivo maior com um resultado melhor. E às Então, vezes a gente consegue fazer com que aquele paciente que tomava analgésico todo dia fique às vezes 20, 30 dias sem botar um analgésico na boca. exatamente. Isso aí é um ponto importante de observação. Se o paciente chega dizendo assim, esqueci de tomar o remédio da hora tal, você fica, alterou a dor. Não está sentindo mais tanta dor. Ele esqueceu de tomar o remédio. É. E já aconteceu isso comigo também, de paciente que tomava assim, medicação, estava com um problema de hérnia, quase na cirurgia, e a gente começa a atender, e atende, né, às vezes mais de uma vez na semana, que o RPG ele é semanal, mas dependendo do caso, a gente atende mais de uma vez na semana. E ela um dia chegar e falar assim, Valéria, esqueci de tomar o remédio das 2. Será que tem problema? Eu digo, você teve dor? Acho que não. Eu falei, eu tenho certeza, porque você não ia esquecer o remédio. Assim, Perfeito. pessoa que toma 5 tipos de medicação, né, uma terapia medicamentosa combinada, medicações fortes, um horário ela esquece, é porque algo mudou ali naquele corpo. Exatamente. E aí, quando o paciente em si, ele não olhou, ele nem percebeu por que ele esqueceu. Mas a gente que está ali acompanhando, A gente quando escuta um sabe. relato desse, a gente sabe. A Tá gente sabe sempre. melhorando, tá dando resultado, tá evoluindo. Então, vamos continuar aí. Val, olha, foi muito boa a nossa conversa hoje, agregou muito. Eu espero que muitas pessoas possam assistir a live toda, porque tem Sim, muita informação boa. Você trouxe muita coisa pra gente. Muito obrigada. Obrigada de bom, verdade. Olha, fiquei muito eu feliz. adorei. Eu E também vamos gostei fazer muito. mais, hein? Adorei.
Vamos. Você sabe qual é a minha dificuldade com vídeo, né? Olha, não percebi dificuldade nenhuma. Nenhuma. Tá, você tá de parabéns. E vamos movimentar isso daí, hein? Vamos sim, vamos sim. A gente vai marcar Pessoal, outras. vamos, ó, e quero agradecer a todo mundo que assistiu, que ficou desde o início aqui com a gente. Quem chegou agora, a live vai ficar salva. Obrigada por todos que perguntaram e interagiram. Vocês foram também sensacionais. Obrigada, Pri. Obrigada pelo convite. Um beijo, Beijo, gente. Tchauzinho. beijo a todos. Tchau.